Hoje eu vou fazer a tradução comentada da letra da música Easy on Me, da Adele. Essa é uma música muito bacana, muito bonita e fácil de cantar, porque ela canta de uma forma bem pausada. Então, para quem está aprendendo inglês, é ótima. Eu vou dar várias dicas de pronúncia nessa música e também vamos fazer a tradução comentada. Eu vou explicando várias coisas interessantes que tem aí na letra da música. So, let's get started. Bom, se você está aqui é porque você curte música e provavelmente gostaria de entender melhor o que eles falam nas músicas. Bom, para isso você precisa aprender inglês passo a passo, então em breve a gente vai abrir as inscrições do curso do Manual do Inglês, que é o nosso curso online que começa do zero e vai até alguns assuntos avançados, então isso vai te ajudar muito a desenvolver o seu inglês. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações lá pelo grupo. Agora vamos ver a letra da música Easy on Me. Então ela começa assim: There ain't no gold in this river. There ain't no gold in this river. Não há ouro neste rio. Agora ela usou a expressão there ain't. Primeira coisa é que a expressão ain't é uma gíria do inglês que eles usam para substituir o isn't, aren't, am not, ou seja, as formas do verbo to be negativa, e você vai ver também alguns casos que eles usam no lugar de hasn't e haven't, né, do verbo have negativo. Então é uma expressão que serve para tudo. Aí você deve estar meio contente, né? Beleza, eu vou aprender essa que eu já elimino 5 coisas. Não. Essa é uma gíria que é considerado muito errado, então não recomendo você usar. Você vai ouvir em algumas situações, como numa música, né, algumas pessoas falam. Em algumas regiões dos Estados Unidos é mais comum se usar, mas em qualquer caso é uma expressão errada. Mesma coisa em português, né? Tem coisas que são erradas, mas as pessoas acabam falando, né? Algumas pessoas acabam usando no dia a dia, mas não significa que você deva usar. Então o there ain't está no lugar de there isn't, que seria a forma mais apropriada de você falar não há. Então entenda o que é there ain't, mas não use. Prefiro usar there isn't. That I've been washing my hands in forever. That I've been washing my hands in forever. Que eu estou lavando as minhas mãos desde sempre. Lembra sempre que uma música não é um texto simplesmente, é um poema. Então tem várias coisas que acontecem numa música que não aconteceriam num texto se você estivesse escrevendo aí uma redação, por exemplo, ou se você fosse ler um livro. Uma coisa que às vezes confunde as pessoas quando elas tentam traduzir a letra de uma música é que normalmente ela é dividida em versos, mas muitas vezes um verso não completa uma ideia. Então, na verdade, você precisa juntar 2, às vezes 3 versos para formar uma frase com sentido. Então, aqui ela está dizendo: There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. Então, ela está dizendo: não há ouro neste rio que eu tenho lavado as minhas mãos desde sempre. Tá vendo? Aí você forma uma frase completa, né, com uma ideia completa. I know there is hope in these waters. Eu sei que há esperança nessas águas. But I can't bring myself to swim. Mas eu não consigo me obrigar a nadar. Aqui literalmente ela fala I can't bring, que é trazer eu mesmo, myself, to swim, né? Ou seja, ela não consegue fazer com que ela mesma consiga nadar. Um detalhe interessante sobre pronúncia aqui é que quando você ouvir o can't, você não vai ouvir o T final. É muito comum que a letra T seja omitida nos auxiliares negativos. Então, ao invés de falar don't, você vai ouvir as pessoas falando don't. Ao invés de didn't, você vai ouvir didn't. E no can't também acontece isso. Mas aí você poderia perguntar: nossa, mas se eu tirar o T vai ficar can, não vai ficar afirmativo? Pois é, tem um truquezinho aí para você entender. Então, na verdade, quando você escutar a pessoa falando can com bastante clareza, ela está falando negativo. Quando você quase não escutar o can, ela está falando afirmativo. Então, por exemplo, se eu fosse falar, eu consigo fazer isso, eu falaria I can do it. I can do it. Tá vendo? Então, o I can, na verdade, eu falo junto, bem reduzido. I can. I can do it. Se fosse negativo, aí eu falaria com bastante clareza. I can't do it. I can't do it. Então o truque é esse. Se você ouvir bem claro o can, ele é negativo. Se você quase não ouvir, né, se você perceber que está bem reduzido, está um can, a pessoa está falando afirmativo. When I am drowning in this silence, quando eu estou me afogando neste silêncio, o verbo to drown é o verbo afogar-se. Baby, let me in. Baby, let me in.
Baby significa bebê, mas é usado também para se referir a querido ou querida, um jeito carinhoso de você chamar aí o seu parceiro ou a sua parceira. Tem também a forma babe, sem o Y, mas com o E final, que é a mesma coisa. Então, baby, querida, querido, let me in, me deixe entrar. O let é o verbo deixar, o in é para dentro. Aí juntando é para deixar você entrar. I was still a child. I was still a child. Eu ainda era uma criança. Didn't get the chance to. Didn't get the chance to. Não tive a chance de. Aí você percebe que muitas vezes, como eu falei, você tem um verso, mas ele não completa ainda a frase. Você precisa ler o segundo verso que vai finalizar essa frase, né? A ideia completa. Então ela falou: Didn't get the chance to feel the world around me. Então a gente junta esses dois versos para formar uma frase. Eu não tive a chance de sentir o mundo ao meu redor. Aqui ela omite o I, né, o eu dessa frase. Então a frase deveria ser I didn't get the chance to feel the world around me. Como eu falei, na música sempre há algumas reduções, alterações aí para poder encaixar no ritmo da música. Muitas coisas que você não faria se você estivesse conversando com alguém. Aí você vai realmente falar a frase toda, né, todas as palavras. I had no time to choose. Eu não tive tempo de escolher what I chose to do. Então aqui também você junta os dois versos para a frase fazer mais sentido. Então, juntando tudo ficaria I had no time to choose what I chose to do. Eu não tive tempo de escolher o que eu escolhi fazer. Aqui a gente emenda o what com I. Então esse T do what vai ser pronunciado como um R. Então você pronuncia what I chose to do. So go easy on me. Então, vai com calma comigo, vai devagar comigo. Bom, todo mundo que já aprendeu um pouquinho de inglês já sabe que easy significa fácil, porém também significa calma, ir com calma, tranquilo. Então tem várias expressões com easy que na verdade significa ir com calma, não tem nada a ver com fácil. Tem a expressão take it easy, né? Calma, vai com calma. Pode ser go easy. Às vezes você vai ouvir a pessoa falando somente o easy. Hey, easy man. Calma aí, cara. There ain't no room for things to change. There ain't no room for things to change. Então aqui novamente ela usa there ain't no lugar de there isn't. Então ela está falando que não há. There ain't no room. Bom, room significa espaço. Você deve conhecer como quarto, sala, mas também é usado para falar de espaço. Se você quer falar, por exemplo, não tem espaço na minha casa, né, para tanta gente. Então eu posso falar there is no room in my house. There is no room in my house. Agora, tem um detalhe aqui que ela usou there ain't, que é negativo, e colocou o no também, que é outra palavra negativa, né? Que no caso aqui significa nenhum. Então, não há nenhum espaço. Acontece que em inglês não é correto você usar a dupla negativa. Então, como eu disse, nas músicas aparece, algumas pessoas falam, mas isso não é correto. Então, se você fosse falar que não tem espaço, o correto é there is no room. Você usa o there is, afirmativo, porque o no já vai ficar negativo. Então, there is ou there's no room. Mas você vai ouvir algumas pessoas falando assim, there ain't no room. Então, there ain't no room, não há espaço, for things to change, para as coisas mudarem. Então, não há espaço para mudar nada. When we are both stuck in our ways. When we are both stuck. Então, we e o both significa nós dois, porque a palavra both, que é traduzida como ambos, então sempre que você se refere a duas coisas, duas pessoas, você pode falar both. Qual você quer, esse ou aquele? Você pode falar both, os dois. Normalmente as pessoas não falam the two, né, como a gente poderia pensar em português. Então a palavra certa é both. Quando você fala we both, é nós dois. Aqui no caso ela fala when we are both stuck. Quando nós dois estamos stuck. Stuck significa preso. Pode ser preso numa situação, preso em algum lugar. Não é preso de você estar preso na cadeia, tá? De repente você enfiou o pé em algum lugar e ficou preso. Isso é stuck. Ou a porta bateu e está presa ali, está emperrada. Isso é stuck. Ou você está preso numa situação, né? You are stuck in this situation. Então, quando nós dois estamos presos in our ways, nos nossos caminhos. Uma outra dica de pronúncia é que a palavra our, que significa nosso ou nossa,
Você pronuncia our se você estiver pronunciando pausado ou dando alguma ênfase. Normalmente, dentro de uma frase, eles pronunciam como are. A mesma pronúncia do verb to be. We are e are para nosso. Então você vai ouvir ela falando when we are both stuck in our ways. Tá vendo? Então você vai ouvir o our como are. É assim mesmo, essa é a forma natural de falar. You can't deny how hard I have tried. You can't deny how hard I have tried. You can't deny, você não pode negar, how hard, o quanto I have tried. Eu tentei, eu me esforcei. Para você entender melhor aqui, try é tentar. Quando você fala try hard, tentar duro, tentar muito, isso é equivalente a se esforçar. Você quer falar se esforçar em inglês? Fala try hard. Né? Quando você está tentando, fazendo um esforço para tentar conseguir. Então isso é try hard. E aí você pega o hard e coloca junto com how para dar aquela ideia de o quanto você está se esforçando. Né? Você transfere o adjetivo para junto do how. Da mesma forma que você fala how much, que é quanto, how big, que é qual tamanho, how old, que é qual a idade, é o quanto velho você é, e você vai ter o how hard, que é o quanto duro você está tentando, ou seja, o quanto você está se esforçando. Então, você não pode negar o quanto eu tenho me esforçado. I changed who I was to put you both first. I changed who I was, eu mudei quem eu era, to put you both first, para colocar vocês dois primeiro. But now I give up. Mas agora eu desisto. Give up é desistir. Go easy on me, baby. Vai com calma comigo, querido. I had good intentions. I had good intentions. Eu tinha boas intenções. Aqui, novamente, acontece do D tá entre vogais, aí você pronuncia como um R. Então você fala good intentions, good intentions. And the highest hopes. E as maiores esperanças. High significa alto, então highest seria as mais altas esperanças, mas como eu falei, você sempre tem que adaptar uma tradução para as palavras que você usaria com mais frequência juntas. Então a gente falaria mais normalmente as maiores esperanças, mas em inglês você poderia falar the highest hopes. Então juntando essa frase, I had good intentions and the highest hopes. Eu tinha boas intenções e as maiores esperanças. But I know right now. But I know, você pronuncia junto, né? Mas eu sei, but I know, right now, mas eu sei agora. Opa, mas aí você vai falar, o que esse right está fazendo aí? Né? Porque now já não é agora. É que a palavra right é uma palavra de ênfase que você pode usar junto com outras palavras. Então é comum se usar right now para falar agora. É como se você falasse em português, agora mesmo. Esse mesmo não é uma ênfase? Porque se você tirar também não faz diferença. Então, right tem essa função. É comum também se usar right com right here, né, bem aqui, ou right there, bem ali. Então, right aí dá uma ênfase, mas se você tirar, não faz diferença aí no significado da frase. That probably doesn't even show. That probably doesn't even show. Que provavelmente nem aparece, ou eu nem deixo transparecer. Então, as boas intenções e as esperanças que ela tinha, agora ela sabe que nem aparecem, né? Que ela nem deixa transparecer. Uma explicação aqui sobre o verbo to show. Você deve conhecer como mostrar, né? To show pode ser mostrar, mas às vezes alguma coisa se mostra e a gente costuma falar que aparece. Por exemplo, eu viro para você e falo, ó, sua cueca tá aparecendo aí, cara. Então, em inglês eu falaria, hey man, your underwear is showing. Tá vendo? Is showing, né? A cueca está se mostrando aí. Ou seja, a gente fala que está aparecendo. Você vai ver muito também a expressão show up, que é aparecer em alguma situação, em algum evento. Por exemplo, eu fiz uma festa no sábado, mas o John não apareceu. John didn't show up. Tá vendo? Então é assim que você usaria. E olha só, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um clipe dessa música que aparece a letra na tela. Então fica bem fácil de você acompanhar e cantar, e aí você vai treinando o seu inglês. Agora você já sabe exatamente o que significa a letra, é só treinar aí, você vai aprendendo vocabulário e melhorando sua pronúncia. E eu vou deixar aqui do lado uma outra letra de música que eu fiz essa tradução comentada. Dá uma olhada lá para você curtir mais uma música aí na sequência. So that's it, guys. Thank you for watching, and I'll see you next time.